Nós estamos com essa nova série chamada Identidade, quem nós somos em Cristo. E eu tenho compartilhado com vocês esse tema porque nós cristãos temos um problema. Nós, com muita facilidade, esquecemos quem nós somos. E quando a gente esquece quem é, ou quando nós esquecemos quem nós somos, nós começamos a buscar a nossa identidade em outras coisas, senão no grande amor de Deus, no que Cristo fez por nós na cruz. Quando a gente esquece quem é, em Cristo, essa é a expressão-chave, nós buscamos a nossa identidade ou nos definir com base em valores que são inconstantes e mutáveis. Nós buscamos identificar por meio do status social, outras vezes por meio dos bens materiais, por meio dos permitimos ser definidos pela opinião das pessoas, tentamos nos definir por meio das realizações, ou às vezes negativamente, nós também permitimos ser definidos por fracassos da nossa vida, e como Pedro, enfrentando aquela crise, o fracasso o definiu. Então, a gente confunde fracassar com ser fracassado, mas é isso que acontece algumas vezes. Permitimos que situações, circunstâncias dolorosas que ocorrerem em nossa vida nos definam, mas, na verdade, essa série procura mostrar que a nossa identidade ela é definida por aquilo que Cristo fez por nós na cruz e mudou a nossa vida. É uma série baseada no livro de Efésios, onde estamos extraindo as verdades sobre a nossa identidade. Já vimos aqui que em Cristo eu sou abençoado, capítulo 1. Capítulo 2, versos 1 a 10, vimos na semana passada. Em Cristo eu sou salvo, salvo pela graça de Deus. Então a nossa identidade, ela é fundamentada e sustentada por Jesus. E para introduzir o tema de hoje à noite, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um conceito do mundo da propaganda, do marketing, da publicidade, que é o conceito de identidade visual. Quem já ouviu essa expressão aqui, identidade visual? É um termo muito comum, tá? Mesmo que você não conheça o termo, você logo vai compreender que ele está aí o tempo todo. O que é identidade visual, segundo as pessoas da área do marketing, da propaganda e da publicidade? É o conjunto de elementos gráficos que objetivam comunicar ao público a ideia, os valores, o propósito e a missão da empresa, de um produto, de um serviço. Então é um conjunto, tá? Parte desses elementos são o slogan da empresa, o logo da empresa, a tipografia, as embalagens, qualquer peça de divulgação. Então essa compõe, a gente imaginava que identidade visual era apenas o logo, uma frase, mas é um conjunto que você olha e logo você identifica, às vezes até cores, né? Quem que não associa hoje, né, quando você olha quais são as cores do Banco Itaú? Não tem merchandising aqui não. Então, tá lá, você olha, você vai na televisão, você vê lá o laranja, vê o azul, não é isso? Você lembra do banco. O Santander, qual que é a cor do Santander? Cor vermelha. Você vai identificando e assim vai, queridos. Então, toda a ideia por trás, é todo o conjunto de elementos gráficos que procuram comunicar ao público a ideia, os valores, o propósito, a missão. Então, esse conjunto que define a empresa. Um famoso autor da área de marketing, chamado Neil Patel, ele diz o seguinte: as cores, a tipografia, o formato e até a frase, como o slogan, possuem o papel de gravar na mente do público de forma rápida e objetiva qual é a sua identidade visual e a sua missão. As empresas gastam bastante com isso para ter essa marca, ter essa identidade. Então vamos lá, mesmo que você não saiba o conceito, vamos agora fazer um teste aqui. Você me ajuda, eu de propósito escolhi empresas sem aparecer o nome. E você vai me dizendo aqui, repetindo comigo. Vamos lá. McDonald's. Então, se você não sabe, teu filho sabe. Quando ele passa em frente, você vai ter que parar. Tá? Apple, tá aí. A meninada sabe. Esse aqui, por homenagem aos mais velhos. É o Shell. Famoso posto Shell. Volkswagen. Carro dos teus sonhos. A Mercedes. Tá aí. Então,
você bate o olho, e algumas delas têm até o nome, mas esse aí que você bateu o olho é muito claro, né? Minimalista, a Apple, aquela maçã, né, com uma mordida. Quer dizer, quem conseguiu passar a ideia, então, e fica gravado. E quanto ao cristianismo? Qual é a logomarca do cristianismo? Tem logomarca do cristianismo que faz lembrar o cristianismo? Tem ou não? Qual? Está aqui, ó. Dei trabalho para minha equipe essa semana. Falei, recoloca a cruz. Então, é isso. A cruz, queridos, a cruz é o símbolo, desde o segundo século, o símbolo visual dos cristãos. No primeiro século havia um símbolo que utilizava, que era o ictus, o peixe, era muito comum, mas o símbolo que pegou mesmo foi o símbolo da cruz. A cruz, você olha para a cruz, é o símbolo do cristianismo. O apóstolo Paulo fala da centralidade da cruz quando afirma: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo entendia, e ele mostra isso, e ele também é autor de Efésios, que vamos ler hoje, que a cruz era o centro, que a cruz era a identidade visual, que a cruz comunicava a missão, os valores do cristianismo, o objetivo. Então, em outras palavras, esse é o símbolo que resume o cristianismo. O teólogo chamado Emil Brunner, ele diz o seguinte: a cruz é o símbolo da fé cristã, o símbolo da igreja cristã, da revelação de Deus em Jesus. Aquele que compreende corretamente a cruz, diz ele, compreende a Bíblia, compreende a Jesus. Quem compreende a cruz, compreende a igreja, compreende Jesus, compreende o cristianismo. Eu diria também, quem compreende a cruz, compreende qual é a sua real identidade. Quem conhece a cruz e os benefícios da cruz consegue entender quem é de fato. É um erro e produz um vazio quando buscamos definir a nossa identidade fora da cruz de Cristo, em outros valores, como disse, que são inconstantes, mutáveis, e aí nesse sentido significa que eles flutuam, e você se identifica e você de fato se define por isso, mas não. A cruz de Cristo tem uma mensagem imutável, que nós somos salvos pelo Senhor, somos filhos amados do Pai, e não importa o que aconteça, isso não muda. Então, a cruz é o símbolo da estabilidade. Não importa o que aconteça, nunca vai arranhar a marca. A marca não é arranhada, entendeu? A marca, porque o sacrifício de Jesus foi feito, cumpriu-se ali, e os efeitos até hoje, nada pode mudar. Hoje as pessoas ficam preocupadas, nós temos que posicionar a marca, temos que guardar a marca. A cruz de Cristo, ela é uma marca que ela é imutável. Esse valor é eterno. A cruz é o centro da fé cristã. Os benefícios da morte de Jesus valem para nós até hoje. E nós estamos usando a frase aqui principal dessa série, a frase em Cristo. Porque a nossa identidade, ela é definida, eu até diria redefinida, porque o cristianismo, quem está em Cristo é o quê? É uma nova criatura, é uma nova identidade, é uma nova pessoa. Então, em Cristo é a frase que mais aparece na carta aos Efésios, mas nos outros livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa 160 vezes essa expressão, que é um termo técnico, um termo que fala da nossa identificação com Cristo, a doutrina da união com Cristo. Aos Efésios ele usa 36 vezes, ou em Cristo, ou nele, ou no amado, dizendo, olha, você precisa definir e ter a sua identidade muito enraizada em Cristo, nos benefícios de Cristo por nós. E hoje ele usa essa expressão, mas ele acrescenta a cruz, porque ele fala em Cristo por meio da cruz. E eu quero ler com você hoje Efésios capítulo 2, os versos 11 a 22. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Você deve lembrar que a cruz de Cristo traz muitos benefícios. Por meio da cruz nós temos aquilo que nós chamamos de justificação, fomos declarados justos diante de Deus, recebemos a redenção, o resgate da nossa escravidão. Em Cristo recebemos a adoção de filhos, mas no capítulo 2 ele fala da bênção da reconciliação. Então hoje em Cristo eu sou reconciliado. Olha o que diz o texto. Portanto,
Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Falando de nós gentios, como que nós estávamos antes de Cristo. Mas agora, diz ele, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, isso é, judeus e gentios, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, isso é, na sua morte, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, em um corpo, por meio da cruz. Olha a expressão, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, queridos? Eu dou graças a Deus por esse óculos que eu consigo ler essa distância, entendeu? Eu leio de perto sem problema, mas de longe só esse óculos aqui. Queridos, olha, esse é um texto que fala da bênção da reconciliação. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, de 11 a 22, fala das transformações nos relacionamentos por causa da cruz de Cristo. O que Cristo veio fazer e como ele mudou. Queridos, e é importante para a gente compreender isso, pensar um pouquinho quem nós éramos, para entender a grandiosidade do que Deus fez. Eu digo a você, eu sou reconciliado, você é reconciliado. Para entender como a nossa situação hoje é maravilhosa, lembrar quem éramos e onde estávamos. Ele fala, antes de Jesus estávamos o quê? Sem Cristo, separados do chamado povo de Deus que é Israel. Nós éramos estrangeiros, estranhos àquelas promessas, não diziam respeito a nós. Estávamos sem esperança, sem Deus no mundo e longe de Deus. A expressão é aqui a expressão alienados. Nós não conseguimos encontrar segurança em nossa identidade, porque nós éramos realmente pessoas desprezadas pelos judeus e vivíamos no mundo sem Cristo, separados do povo de Deus, éramos estranhos às promessas, vivíamos sem esperança, sem Deus no mundo, longe de Deus. O que mudou é a situação, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Cristo morreu por nós, mudou completamente a situação e mudou de uma vez por todas, porque por intermédio da cruz, nós fomos reconciliados. Romanos 5, de 1 a 11, que a Ana leu, fala no último versículo que por meio de Cristo alcançamos a bênção da reconciliação. É um texto maravilhoso de Efésios, começa dizendo que fomos justificados, que temos acesso, que enfrentamos as tribulações, que temos o amor de Deus que não nos falta, e termina dizendo, por meio dele alcançamos a bênção da reconciliação. Reconciliar o que é? Restaurar um relacionamento quebrado. Quando a gente fala assim, olha, houve uma reconciliação de um casal. Houve, de novo, a comunhão de um casal cuja comunhão estava abalada. Quando a gente fala que amigos se reconciliaram, significa que aquela comunhão, em algum momento, se quebrou, aquela amizade agora foi restaurada. Então, queridos, reconciliação é restaurar um relacionamento, restaurar a comunhão, renovar uma amizade, eu diria também, fazer as pazes. Reconciliar é fazer as pazes. Então, aqui está nos dizendo que nós éramos inimigos de Deus.
A queda lá em Gênesis 3 nos afastou de Deus. A Bíblia diz isso com clareza, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que sem Deus nós somos não amigos, mas inimigos de Deus. Que sem Deus a ira de Deus está sobre nós. Essa é a realidade. Estamos sem Deus, não temos paz, somos condenados, não somos filhos. Mas ele está dizendo que agora, por meio da cruz de Cristo, nós somos reconciliados. Um relacionamento do ser humano com Deus que estava quebrado, rompido, foi restaurado, foi feita as pazes. Por isso que no texto, vou citar já, aparece várias vezes a palavra paz. E agora, hoje, queridos, eu quero pensar com vocês nessa questão de identidade sobre o seguinte: a nossa identidade, com base nessa verdade que eu sou reconciliado, tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Diz respeito ao meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com os irmãos. E esse é um texto que ele não divide. Você não pode dizer assim, não, olha, do versículo 11 ao 15, fala do relacionamento do homem com Deus. Do versículo 16 a 22, por exemplo, do relacionamento entre os irmãos. Não. O apóstolo Paulo, ele entrelaça para se tornar, ele está amalgamado, o relacionamento nosso com Deus no nosso relacionamento com o irmão. Você não pode dizer assim, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está dizendo que a reconciliação, que a obra de Cristo na cruz mudou os relacionamentos com Deus e com os irmãos, de tal forma que Paulo vai falando de um e de outro de maneira intercambiável. Ele vai misturando. Tem hora que tem que parar assim, de quem que ele está falando? Do relacionamento meu com meu irmão ou do meu relacionamento com Deus? Porque ele junta, porque assim tem que ser. Fomos reconciliados com Deus, essa é a verdade bíblica. E fomos reconciliados uns com os outros. Então, eu sou reconciliado com Deus, eu sou reconciliado com o irmão. E todas essas expressões que Paulo usa, fala exatamente disso. Sem Cristo, agora estamos em Cristo. Separados, agora estamos como separados do povo de Deus, agora somos parte do povo de Deus. Éramos estranhos, estrangeiros às alianças de Israel, agora somos cidadãos junto com os judeus do céu. Vivíamos sem esperança, temos pleno acesso ao Pai. Vivíamos sem Deus no mundo, agora somos membros da família de Deus. Longe de Deus, agora perto de Deus. Então, essa é a verdade bíblica de hoje. Eu sou reconciliado. O relacionamento foi restaurado. Deus fez as pazes. Por isso, aparece várias vezes, queridos, a expressão paz. Diz o versículo 14, Ele, Jesus, é a nossa paz. O verso 15, fazendo a paz. E versículo 17, anunciou a paz. Paz é a palavra que deve descrever o cristianismo, viu, queridos? Porque, segundo a Bíblia, e hoje não dá para falar sobre isso, lá em 2 Coríntios, a Bíblia diz que não apenas Deus nos reconciliou com Deus, mas nos chamou para o quê? Para o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus e agora somos agentes da reconciliação. Nós estamos aqui para dizer assim, se reconciliem com Deus, venham para Deus, nós somos agentes da reconciliação, somos fazedores da paz, pregamos a paz. E eu quero pensar nessas duas verdades então. Primeiro, em Cristo eu sou reconciliado e eu tenho comunhão com Deus. O versículo 13 diz, aproximados mediante o sangue de Cristo. Diz o verso 13. O verso 18 diz o seguinte, temos acesso ao Pai. Isso é, vivíamos longe de Deus, mas a cruz de Cristo, queridos, quebrou essa barreira. Nós vivíamos longe, mas a cruz nos aproximou, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. E Deus, que tinha que virar o rosto para nós por causa do pecado, agora, por olhar para Jesus, Ele se achegou. Ele se reaproximou. Por meio de Jesus, Deus fez as pazes. A proximidade, a comunhão com Deus se tornaram possíveis por meio de Jesus. Éramos inimigos de Deus. E eu não consigo imaginar numa expressão mais terrível de usar do que afirmar que sem Cristo nós somos ou éramos inimigos de Deus. Para mim é terrível, por quê? Inimigo do Todo-Poderoso, que num sopro acaba comigo. Então é ser inimigo do peso pesado.
Então, quem quer ser inimigo? Você quer ser amigo. Mas a Bíblia diz que sem Cristo nós vivíamos em inimizade, porque o pecado é inimizade contra Deus. Mas Ele rompeu essa inimizade, nos trouxe para perto. E agora saímos de inimigos para nos tornarmos filhos amados de Deus. A mudança é radical. Deus não transformou você de um inimigo e apenas de um amigo. É amigo e agora filho amado do Pai. Sem Cristo você não tinha acesso a Deus, mas agora você tem. Eu gosto de pensar da seguinte maneira: sem Cristo, as pessoas não têm muita noção do que é estar sem Cristo, mas sem Cristo, você estava mais longe de Deus do que imaginava. Você não tinha ideia de quão longe você estava. Mas em Cristo, você está mais próximo do que jamais poderia imaginar. Não é verdade? Sem Cristo, você estava mais longe de Deus do que você imaginava. Mas em Cristo, você está mais próximo do que jamais poderia imaginar. Nós temos, diz o texto, verso 18, acesso ao Pai. É um privilégio, diz lá em Romanos 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, temos acesso a essa graça na qual estamos firmes, a comunhão com Deus, queridos. Esse bem precioso é possível pela cruz. Por isso a cruz é o centro do cristianismo. Por isso nós não nos envergonhamos da cruz. Por isso que nós cantamos, eu amo a mensagem da cruz. A cruz não é símbolo de vergonha, é símbolo de vitória. Porque ela está vazia. Mas foi nela que Cristo morreu. Nós podemos agora nos dirigir a Deus como Pai, como Jesus se dirige a Deus como Pai. Cristo nos introduziu na presença do Pai. Temos pleno acesso, diz Efésios capítulo 3, versículo 12. E aí eu quero então, ao falar dessa reconciliação com Deus, dessa comunhão com Deus, fazer uma pergunta para reflexão. Você tem desfrutado desta bênção que você tem do caminho aberto, do acesso a Deus? Ou você não tem desfrutado e não tem... Você tem acesso pleno, mas não vai lá. É como se você, por exemplo, fosse filho do rei, mas não conversasse com o rei. Você tem desfrutado desta bênção que é a barreira que foi derrubada? Você tem acesso ao Senhor a qualquer momento, a qualquer hora. Isso é maravilhoso também. A qualquer hora que você ora, que você fala com Deus, no momento que você ergue o seu pensamento a Deus, Ele está te ouvindo, e como se existisse somente você no mundo. Ele é 100% ouvidos. Tá? Diferente de nós pais, que os filhos vêm falar com a gente, está no celular, né? Então, lá em casa, eu levo bronca. Se a filha vier falar comigo e eu estou no celular, porque ela sabe que o homem tem foco único. Então, não dá para ficar no celular e também ouvir a filha. Mas veja só, Deus, quando você fala com Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia, está em comunhão, você fala com Ele, é como se fosse só você no universo. Ele te ouve. E a pergunta é, você tem desfrutado do privilégio, por meio da oração, da devoção, da vida diária na presença de Deus? Ou só de vez em quando você vai na presença do Pai? Ou só nos finais de semana que você enche o tanque durante a semana, como se a igreja fosse o posto Shell. E depois, durante a semana, você fala assim, já louvei o suficiente, já falei com Deus o suficiente, e depois, não. Nós somos incentivados na Bíblia a entrarmos na presença de Deus com muita frequência e ousadia. Lá aos Hebreus, o autor diz, capítulo 10, verso 19 e 22, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, e tendo um grande sacerdote, cheguemos, diz o verso 22 de Hebreus 10, com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, pergunta é, temos comunhão, o caminho está aberto, novo e vivo caminho. A pergunta é, eu tenho desfrutado, eu tenho buscado, ou eu tenho desperdiçado essa oportunidade? Então, imagine, você tem essa oportunidade, e não é uma oportunidade única, é uma oportunidade por toda a vida. E o que você perdeu de oportunidade não volta. Você precisa usar hoje essa comunhão com o Senhor, sabe? Essa é a grande questão. A bênção da reconciliação
se manifesta numa outra área também. Em Cristo, eu sou reconciliado com os irmãos. Olha o que diz o texto, verso 14. De ambos os povos, judeus e gentios, judeus que se achavam povo de Deus, tá? Ele fez um só e derrubou a barreira de inimizade. A inimizade entre nós e Deus foi quebrada. E a paz que nós precisamos foi restabelecida. As barreiras entre os gentios e judeus se tornaram obsoletas. Obsoletas. Nós somos agora um povo só, judeus e gentios. Somos salvos para se tornar povo de Deus. Agora, querem ter uma ideia da profundidade dessa barreira? Havia um desprezo pelos não-judeus. Os judeus achavam que Deus só amava Israel. E eles diziam, os gentios, olha o que eles diziam. Os gentios foram criados por Deus para alimentar o fogo do inferno. Dá para entender o nível de ódio? Para que serve gentil? Gentil foi criado por Deus para alimentar o fogo do inferno. Não podia um judeu ajudar uma mulher gentia a dar à luz, porque significava trazer mais um gentil ao mundo. Nesse nível de desprezo. Mas em Cristo, esse modo preconceituoso de pensar foi transformado. Mas eu quero dizer a você que quando eu digo que a cruz de Cristo mudou a relação com os irmãos, é que Cristo veio quebrar os preconceitos também. Os nomes podem ter mudado, eram judeus e gentios, mas hoje pode ser brancos e pretos, ou brancos e negros, depende da terminologia que você quiser usar, ricos e pobres, jovens e idosos, crise de geração, separação de geração, preconceito com o mais velho, preconceito com o mais novo. Pode ser a barreira entre homens e mulheres, que se divide. Entre a posição A, política A, e posição política B, que eu tenho que usar assim, porque se eu falar o nome, alguém fica com raiva. Posição política A, posição política B. Cristo desfez qualquer barreira. Instaurou uma nova ordem. Barreiras foram derribadas, diz os versos 11 e 12. Tá? Completamente. O texto descreve Jesus nos aproximando de Deus e nos aproximando dos irmãos. É a bênção da reconciliação. Queridos, esta bênção que Deus dá é a bênção de derrubarmos barreiras. Eu costumo dizer, a Bíblia diz aqui que Deus destruiu o muro de separação. Olha que diz a Bíblia, que o Senhor de ambos os povos fez um, destruiu a barreira, verso 14, o muro de inimizade. Aí eu gosto de pensar da seguinte maneira, se Deus destruiu o muro de separação, o que nós estamos fazendo, reconstruindo? É sacrilégio. Se Cristo derrubou barreiras de separação, por que nós estamos reconstruindo muros? Nenhuma separação na igreja é justificável de raça, posição social, de sexo, de idade, de gosto musical e também, inclusive, posições político-partidárias. Meu irmão, não importa a sua posição partidária, você é meu irmão em Cristo. Não importa. De vez em quando me perguntam assim, pastor, o que você acha dessa onda de divisão que se instalou na igreja evangélica por causa de política partidária? O que você acha? Gente, eu acho muita coisa. Mas o que eu acho, eu posso conversar com você se você me pagar um café. Mas eu hoje aqui vou dizer para você, não o que eu acho, mas eu quero dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que isso é pecado. É pecado. Qualquer divisão é pecado, queridos. Opinião tenho muito sobre o que eu acho, posição de ponto de vista antropológico, sociológico, psicológico principalmente, mas eu quero dizer a você que a divisão, segundo a Bíblia, é pecado, porque nossas diferenças dessas áreas de nosso nascimento, posição social, gosto musical, posição política partidária e qualquer outra coisa que você pensar, elas existem e Deus não acabou com elas. Elas só não nos definem. Não nos definem. Gente, eu sou tão livre, podendo me definir sem ter que falar de esquerda e de direita. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Entendeu? Porque eu posso gostar de uma nuance política partidária, mas elas não me definem. A nossa identidade é definida exclusivamente em Cristo. Gálatas 3, 26 e 29 diz, porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, olha o poder da expressão em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, nessa nova identidade, não há judeu, nem grego, não há servo,
nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em outra, você é de Cristo, você não precisa nem ser judeu. Você está numa posição muito melhor. Não há, você pode aumentar essa lista aqui, não há divisão. Nossas diferenças não podem nos dividir. Cristo derrubou o muro da inimizade, e é um pecado reconstruí-lo. Tá? Eu vou dizer a você, derrube o muro da separação. Em Cristo somos parte da mesma família, e nós temos comunhão. Eu sou reconciliado com o irmão. E aí uma pergunta caminhando final para a sua reflexão. Primeiro você perguntou, eu estou desfrutando da minha comunhão com Deus? A pergunta agora é, você está com um problema com algum irmão da igreja? Tá? Há alguma barreira, por exemplo, entre você e um líder do seu ministério? Há uma barreira entre você e um irmão na igreja? Ai, que saudade do tempo que a briga era por causa de futebol, né? Era mais fácil, porque acabava o jogo, semana seguinte tinha um outro jogo. Mas é o seguinte, há alguma barreira entre você e um irmão? Você tem permitido que as suas diferenças de pensamento, posições partidárias, preferências pessoais, sejam um muro entre você e o seu irmão? Se você permitiu, hoje é dia de você derrubar esse muro. Vou dizer o seguinte, derruba o muro e usa o material do muro para construir uma ponte. Tira o muro, constrói a ponte. Use o material para construir a ponte com seu irmão. Em Cristo eu sou reconciliado. Eu tenho paz com Deus e eu tenho paz com os irmãos. Privilégios que só se tornaram possíveis por meio da cruz de Cristo. Por isso nós amamos a cruz. A nossa identidade, ela é definida pela cruz de Cristo. A minha relação com Deus que foi mudada. O meu relacionamento com o irmão. Então, embora hajam diferenças, elas se tornam secundárias, porque o que nos define é o que Cristo fez por nós na cruz. Em Cristo, eu sou reconciliado com Deus. E eu vou me esforçar para viver reconciliado com meu irmão, porque somos parte da família de Deus. Graças a Deus pela cruz de Cristo, que abriu o caminho de acesso a Deus, que permite que nós tenhamos comunhão com os nossos irmãos. A cruz de Cristo mudou completamente a nossa vida. Em Cristo, eu sou, você é reconciliado. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as consolações, a direção e o poder do Espírito fique com o teu povo, hoje e sempre. Amém.